boa noite. Muito grato pela visita. Vieram de tão longe de São Luís do Maranhão aqui para São Paulo. E para nós é uma alegria estar participando aqui desse congresso online de terapias naturais. Bom, apesar de alguns livros falarem de se tratar de uma técnica milenar, na verdade a técnica ela ainda não tem 100 anos de idade. A técnica ela começou com um mestre, com um cidadão japonês conhecido como Mikao Sui, que é o nosso mestre, é o nosso primeiro mestre de Reiki. E ele iniciou a atividade no mês de abril do ano de 1922. Então nós estamos em 2016, então o Reiki ele ainda não tem 100 anos que tudo começou. Para o Japão, o Reiki ele é considerado um método. O termo Do, ele é um termo muito conhecido no Japão. Daí vem os termos Judô, Kendo, Karate-Do, Aikido. Do significa caminho. E para os japoneses, o Reiki é um método, que vem do grego métodos, caminho seguro. Por que um caminho seguro? Porque o Reiki ele funciona com 100% das pessoas que o procurem. E o método no Japão, ele é considerado um método que nos conduz à felicidade. Todas as pessoas, quando elas buscam algo, quando uma pessoa faz um concurso público, uma pessoa que faz um vestibular, um curso superior, uma pessoa que se casa ou tem um filho, o objetivo de todas as pessoas é um só, ser feliz. E esse método ele foi idealizado por esse japonês para que torne o praticante um ser humano mais feliz. Esse é o objetivo final do Reiki, a felicidade. Bom, ninguém é feliz sem saúde. O maior patrimônio que o ser humano pode ter na vida dele é a sua saúde. Sem saúde, a vida ela fica insuportável. A pessoa não estuda, ela não viaja, ela não produz, ela não se relaciona, ela não pode se reproduzir, não pode casar. Enfim, a saúde é o atributo mais importante. Então, dentro desse método, o Reiki é também uma técnica terapêutica que nos conduz à saúde. Então, o Reiki, a exemplo da homeopatia, da acupuntura, o Reiki também é uma técnica terapêutica. Agora, nós sabemos hoje que toda energia de cura, obrigatoriamente, é uma energia de amor. Então, nós canalizamos através dos olhos, através da boca, principalmente das mãos, uma energia de amor incondicional. A mesma energia que uma mãe transfere para o seu filho, uma avó transfere para o seu neto, quando ele sofre, quando dá um abraço. Nós sabemos que tudo nesse universo são energias com frequências vibratórias diferentes. E nós aprendemos a canalizar esse tipo de energia principalmente através das mãos. E o amor, ele não choca com nada. Então nós podemos utilizar o Reiki isoladamente, somente o Reiki, como nós podemos utilizar o Reiki em complemento a técnicas convencionais como a medicina ortodoxa, como as técnicas da psicologia, da psicanálise, inclusive de outras técnicas terapêuticas, como a acupuntura, que é uma coisa fantástica, a homeopatia, a cromoterapia, o Ho'oponopono e tantas outras coisas maravilhosas aí que a gente está deparando nesse início do nosso terceiro milênio. Bom, ninguém pode dar aquilo que não tem. Se a pessoa não é equilibrada ou não é feliz, ela não pode equilibrar uma outra pessoa ou fazer uma outra pessoa feliz. Então no Reiki nós aprendemos a começar com nós mesmos. O Reiki dentre tantas vantagens que o método Reiki nos apresenta, uma delas é a possibilidade do autotratamento, da autoaplicação. O praticante de Reiki, ele aprende no primeiro momento a se tratar, a se equilibrar para que ele, sendo feliz, ele possa fazer as pessoas felizes. Mas uma das particularidades também do Reiki é que quando nós canalizamos essa energia para terceiros, quando nós aplicamos essa energia numa pessoa da família, num amigo, ou mesmo num cliente, as pessoas que trabalham profissionalmente,
O canal de energia, ele retém aproximadamente 30% do volume de energia que ele canaliza. Então, uma das maravilhas do Reiki é que é uma prática que não desgasta o terapeuta. E quanto mais nós aplicamos a energia em outras pessoas, mais equilibrados e mais saúde nós teremos. O Reiki, ele nasceu no Japão. E os japoneses pregam que nós devemos seguir as tradições. Apesar da gente não observar isso no Brasil e em outros países, mas no Japão, os reikianos iniciam com uma idade mínima de 7 anos. Só que existe uma particularidade também no Japão. Os japoneses, quando eles nascem, eles já são reconhecidos por terem 1 ano, porque o espírito já está conectado desde o momento da fecundação. Então, no Japão, seriam 6 anos de idade, que na visão deles na nossa visão seria 6 anos, e na visão japonesa seria 7, e existem diferentes módulos que a pessoa vai galgando à medida que ela entra nesse caminho, que é o caminho do Reiki. E no nível 2, eles também pregam que uma pessoa com 6, 7 anos de idade, ela pode receber o nível 2, mas o terceiro nível de Reiki, eles recomendam que a pessoa tenha pelo menos 14 anos de idade, e o nível de mestrado 21 anos. Agora, por que 7 anos? Porque os chakras, os nossos chakras, que são vórtex de energia, eles têm uma tela de proteção que se forma ao 7º ano de idade. E a criança, até o 7º ano, ela não tem, diríamos que os chakras totalmente maduros. Então a recomendação é que os chakras estejam maduros para que a criança receba o Reiki nos níveis 1 e 2. O nível 3A, ele já implica em mudanças hormonais, então recomenda-se que a pessoa já esteja nessa segunda fase, que é a adolescência, que ela já tenha tido algumas transformações para que ela receba essa iniciação do nível 3A. E o nível de mestrado é um nível que implica em maiores responsabilidades, e a recomendação é que a pessoa realmente ela já tenha uma certa maturidade e no mínimo 21 anos de idade. Uma das grandes vantagens do Reiki é que o Reiki é uma técnica extremamente simples e prática. Simples por quê? Por exemplo, para que você comece a atuar como acupuntor, é uma técnica fantástica, mas implica no mínimo 2, 3 anos de investimento em estudo. E o Reiki, num curso de apenas 1 dia, a pessoa se torna um reikiano de nível 1 e ela já está apta a aplicar Reiki em si e em terceiros, a partir do 1º dia de treinamento. Uma das grandes vantagens do Reiki é que o Reiki é uma técnica acessível a 100% das pessoas. Homens, mulheres, jovens, anciãos, pessoas cultas, pessoas analfabetas. Não existe uma pré-condição. A única condição é a pessoa querer ser iniciada e querer aplicar o Reiki. Bom, o Reiki nasceu no Japão. Nós conhecemos as técnicas originais como Reiki tradicional japonês, só que o Reiki chegou no Ocidente através de uma imigrante, uma filha de imigrantes japoneses que nasceu no Havaí, que foi a mestre Havaio Takata, que veio a falecer no dia 12 de dezembro de 1980, vai fazer agora 36 anos do falecimento dela, e após o falecimento dela, ela deixou vivos 22 mestres atuantes. E esses professores começaram a ensinar a técnica em diferentes países, e as técnicas foram se adaptando às diferentes culturas, às diferentes situações dos diferentes países, e hoje nós temos uma diversidade muito grande de sistemas de Reiki, mas todos eles funcionam muito bem. Alguns com algumas vantagens, outros com outras vantagens. Albert Einstein, ele nos dizia que a imaginação ela é muito mais importante do que o conhecimento. Então a pessoa recebe o conhecimento, mas a partir do momento que ela passa a utilizar a imaginação dela, utilizando de uma outra maneira, ela pode utilizar essa energia do universo de maneiras distintas e com resultados satisfatórios. Então existem diferentes sistemas,
e diferentes maneiras de utilizar a energia, mas a gente tem que entender que a energia é a mesma. Nós estamos mergulhados num grande oceano de energia e quem nos deixou isso foi Albert Einstein, que o ser humano ele está mergulhado num grande oceano de energia e essa energia, que os cientistas chamam de energia primordial cósmica, recebe no Japão a denominação de energia Rei. Daí vem o Jorei, o Reiki, e é a mesma energia que é canalizada pelos passistas, que aplicam passes magnéticos no kardecismo, é a mesma energia que é utilizada pelos membros da Igreja Messiânica, que ministram energia pelas mãos e denominam de Jorei, a Igreja Mahikari também com raízes japonesas, eles aplicam energia pelas mãos, eles denominam de Okiomi, e nós denominamos de Reiki. Agora, qual a diferença do Reiki dessas outras práticas vinculadas à religiões? Primeiro, o Reiki não se vincula a religião nenhuma. E segundo, o reikiano, através de diferentes combinações de símbolos de captação de energia que nós aprendemos a partir do segundo módulo, nós temos o controle da ressonância da energia. Da mesma forma que uma música ela tem ritmo, energia ela não tem ritmo, ela tem ressonância. Eu poderia fazer uma explicação, uma comparação metafórica. Se nós podemos beber água, né, e a composição química da água, se pegarmos 10 litros de água e jogarmos na cabeça de uma pessoa, a pessoa ficará molhada e a composição química da água, H2O. Se colocarmos essa mesma água num freezer, no dia seguinte nós teremos 10 quilos de gelo. Se jogarmos na pessoa, poderemos causar um dano naquela pessoa, a pessoa pode até vir a morrer. Morreu de quê? De H2O. Se nós colocarmos uma pedra de gelo no fogo, o gelo volta a ser água e se transforma em vapor de água. Se nós entrarmos numa sauna, o que nós encontramos na sauna? H2O. E a gente não vai poder tomar banho na sauna, beber água na sauna. Então, o mesmo H2O ele pode se apresentar de forma sólida, líquida, gasosa e até plasmática. A energia é a mesma coisa. Ela sai das mãos do reikiano de uma maneira mais densa ou mais sutil. E a diferente combinação desses símbolos que nós apresentamos e aprendemos no método é que permite que a energia atue no ser humano de formas distintas. Em problemas físicos, como uma torção, uma inflamação, uma fratura, uma dor, problemas emocionais, como uma depressão, síndrome do pânico, problemas mentais, como esquizofrenia, psicose, neurose, e até questões espirituais, que são as obsessões, pessoas que querem deixar de fumar, de beber e não conseguem. Daí vem os diferentes níveis do Reiki, o nível 1 voltado a problemas de ordem física, o nível 2 problemas de ordem emocional e mental, e o nível 3A voltado a questões espirituais. Por isso que o Reiki ele é considerado uma terapia holística. E o que seria holístico? Vem do vocábulo grego holos, total. O Reiki não atua somente no corpo físico, ele atua também no corpo emocional, no corpo mental e no corpo espiritual das pessoas. Bom, o Reiki, conforme eu disse, o Reiki não tem limitações. Agora, o que a pessoa precisa entender é que o Reiki ele não atua diretamente na cura de doenças. O Reiki, quando aplicamos Reiki numa pessoa, na verdade o que nós fazemos é equilibrar a energia pessoal e a energia vital, que ela é polarizada, ela é positiva e negativa. Em geral, essas energias estão desequilibradas, ou a pessoa está muito positiva, muito yang, ou ela está muito negativa. E essa pessoa desequilibrada, ela não funciona de forma adequada. Então, quando nós aplicamos energia nas pessoas, o que nós fazemos, na verdade, é equilibrar a energia delas, a energia vital, a energia que os japoneses denominam de Ki. E as pessoas com essa energia devidamente equilibrada, elas passam a produzir hormônios como endorfinas, que são hormônios que suprimem a dor, hormônios como serotonina e dopamina, que são hormônios antidepressivos.
o hormônio, a melatonina, que é um hormônio que faz com que a pessoa durma muito bem, com qualidade de sono, e a pessoa devidamente equilibrada, o sistema imunológico dela passa a funcionar muito bem, e ela passa a produzir uma quantidade satisfatória de leucócitos, que são os glóbulos brancos, os agentes de defesa sanitária. E na verdade, se a pessoa tem uma infecção, uma bactéria, um fungo, um vírus, não é a energia que vai debelar, que vai eliminar essa infecção. É a energia Reiki, ela vai estimular o sistema imunológico, e a pessoa com o sistema imunológico fortalecido, essa pessoa caminhará naturalmente em direção à saúde. E essa pessoa, tendo saúde plena, ela passa a ter também mais um equilíbrio emocional, os pensamentos passam a ser satisfatórios, e a pessoa passa a ser uma pessoa mais feliz. Uma das particularidades do Reiki é a autoaplicação. Então é fundamental, da mesma forma que nós precisamos tomar o café da manhã, almoçar todos os dias, é fundamental que o praticante ele se aplique Reiki diariamente. E à medida que ele vai galgando os degraus do ensino, do método, ele vai caminhando, ele chega num estágio em que ele passa a buscar a expansão da consciência. Ele passa a querer se aproximar de Deus. O Reiki ele não é considerado no Japão somente uma prática terapêutica. Ele no Japão é uma técnica terapêutica, ele é ciência, porque existe uma explicação científica baseada na física quântica, mas o Reiki no Japão também é uma filosofia de vida, uma maneira de viver, pautada em cima dos 5 princípios filosóficos que eu já venho falando em outros congressos. Mas o Reiki no Japão também ele pode ser considerado uma religião. Mas quando eu falo religião, é a religião que Einstein falou, que a religião do futuro seria cósmica, sem os dogmas da teologia. Então, no Japão, o Reiki é um caminho que faz do ser humano também um ser humano melhor, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais tolerante. E a nível de mestrado, que é o nosso último nível, nós temos uma prática que são os Reijus semanais, onde nós estudamos semanalmente os 125 poemas oficiais que estão agregados ao método Reiki, que foram escritos pelo Imperador Meiji. E esse meu livro mais recente, que eu gostaria de mostrar às pessoas, que é o Diário de Reiki, na verdade ele pode ser utilizado como agenda até por uma pessoa não iniciada no Reiki. Só que o objetivo desse livro foi realmente disciplinar a atividade dos professores de Reiki, para que eles pudessem se organizar semanalmente no estudo e na utilização dos 125 poemas, visando a evolução espiritual ou a expansão de consciência. Bom, o nosso primeiro livro, ele foi publicado há quase 20 anos, que foi o Reiki Universal, que eu presenteei inclusive o seu marido, que é um livro básico. É um livro muito básico, que conta a história do Reiki, que fala dos princípios, das técnicas mais básicas. E esse livro, o Reiki Universal, ele é destinado a pessoas que não conhecem absolutamente nada de Reiki. Se eu puder, inclusive, mostrar o livro aqui, esse é o livro Reiki Universal, que eu estou falando, é o nosso primeiro livro. Ele, na Espanha, já foram vendidos 40 edições. No Brasil, nós estamos indo agora para a 14ª edição. E em Portugal é um dos livros também mais vendidos, está na 4ª edição, que é muito livro para um país com somente 10 milhões de habitantes. E é um livro muito básico que eu recomendo para as pessoas que não conheçam o Reiki. Em seguida, eu comecei a escrever outros livros. O nosso segundo livro foi o Reiki, a Terapia do Terceiro Milênio, que falou mais sobre a minha primeira viagem ao Japão. Foi um trabalho jornalístico que eu fiz sobre as origens do Reiki, como tudo começou. Isso aconteceu há 18 anos atrás. Em seguida, as pessoas começaram a questionar de que forma o Reiki poderia ser utilizado dentro dos hospitais, complementando o trabalho da medicina. Então eu me uni a um grupo de 7 médicos que lecionam o Reiki, e nós, em conjunto com esses médicos, nós escrevemos o livro Reiki, Amor, Saúde e Transformação, que é um livro muito voltado à medicina, à utilização do Reiki nos hospitais,
nas clínicas, nos consultórios de psicologia. E seguimos na pesquisa, voltando ao Japão pela segunda vez, onde eu resolvi voltar às raízes e pesquisar como tudo havia começado. E publicamos o livro Reiki, Reiki, Sistema Tradicional Japonês, onde eu coloco as técnicas básicas. Esse livro foi publicado há aproximadamente 14 anos. Voltando ao Brasil, os meus alunos, as minhas alunas, começaram a me pedir alguma coisa voltado às crianças. Inclusive, dei de presente ao seu filho um livro que é o Reiki para Crianças. Esse foi o nosso quinto livro. O nosso quinto livro, que é voltado às crianças que querem iniciar esse caminho, né? Um livro muito simples, com muitas gravuras, totalmente colorido, tá? E esse livro também está na Espanha, está em Portugal. Eu considero esse o meu livro de Reiki o mais bonito de todos, o mais agradável de se ler, e os adultos também gostam de lê-lo. E eu segui pesquisando a parte filosófica do Reiki. Então vieram livros como os poemas recomendados por Mikao Sui, que eram os poemas escritos pelo imperador Meiji, só que esse livro não trazia grandes explicações, então eu me aprofundei um pouco mais nesses poemas, publicando um livro de mais de 500 páginas, que é o Reiki como Filosofia de Vida. Depois sentimos necessidade de criar um livro para os nossos alunos, um livro que fosse didático. E lancei o livro Reiki, Apostilas Oficiais. Esse livro ele foi chancelado por uma universidade no Rio de Janeiro, que é a Faculdade L. Alonso, e para nossa alegria esse livro foi adotado por instituições na Espanha e em Portugal como um livro oficial. É um livro que ele tem uma aceitação muito grande no mercado. A semana que vem estaremos recebendo aqui no Brasil a 6ª edição desse livro, e eu segui caminhando com outras vertentes. Lançamos um livro muito interessante também, que é um livro oracular, que é o Tarô do Reiki, depois o Oráculo do Reiki, e mais recentemente agora o Diário do Reiki. Eu tenho muitos livros na minha cabeça, né? A vida ela está muito corrida para todos nós, para mim, para você, para todas as pessoas que estarão me ouvindo aí, e a gente percebe que cada vez a gente acaba tendo menos tempo. E nós estamos agora, hoje, no dia 10 de outubro de 2016, parece que foi ontem, Natal, daqui a 60 dias já temos o Natal, e a gente tem que praticar esporte, eu preciso lecionar, eu tenho compromissos com a família, com os amigos, e acaba sobrando muito pouco tempo, mas eu tenho algumas ideias. Esse ano eu publiquei 2 livros, que foi o Oráculo do Reiki e o Diário do Reiki. Eu pretendo continuar escrevendo e no ano de 2017 publicar mais 2 livros. Bom, hoje está muito fácil a pessoa se informar sobre o Reiki. Difícil foi para mim, que eu entrei no Reiki numa época que não havia internet, que foi o ano de 1993. A internet ela estava sendo autorizada a utilização pela população civil, porque até então era uma arma militar dos militares norte-americanos. Então hoje a pessoa ela pode sentar na frente do computador, entrar em busca e ela começar a pesquisar muito sobre o Reiki. Então hoje está muito simples. Agora, o que eu recomendo às pessoas que me escutem é que elas não tenham preconceito sobre essas novas práticas que estão chegando no 3º milênio, entre elas o Ho'oponopono, entre elas o Reiki e tantas outras coisas maravilhosas. O próprio Albert Einstein, ele foi vítima de muito preconceito. E ele dizia que triste época em que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Então que as pessoas aceitem, que elas procurem se informar e que posteriormente que elas procurem utilizar o Reiki e observar. O próprio Buda, que nasceu 620 anos antes de Cristo e morreu em 543, ele dizia que as pessoas não deveriam acreditar em nada que mestre nenhum falasse sem antes vivenciar. Então, se as pessoas não quiserem participar de um seminário de Reiki, serem iniciadas, que elas procurem um parente, um amigo que seja reikiano e que receba um pouco de Reiki e observe os benefícios que essa energia ela trará no seu organismo. E para os profissionais, o que é que a gente poderia deixar como
O Reiki, como uma prática extremamente simples de aprender e que não choca com nada, eu recomendo que os profissionais, eles de outras práticas terapêuticas, procurem conhecer um pouco de Reiki no sentido de agregar o que ele já vem fazendo. Porque o Reiki, ele poderá fortalecer uma outra prática também efetiva, tão efetiva quanto o Reiki. Obrigada, Johnny, pela sua participação aqui no Cotena. Foi um prazer estar aqui com você, viu? Eu que agradeço. E aqui está o nosso gatinho, olha. Nosso gatinho que nós adotamos recentemente e que eu carinhosamente dei o nome dele de Imperador Meiji, em respeito a todo o trabalho que esse imperador deixou pra gente, né, os poemas oficiais e os princípios do Reiki. Ele é um pouquinho levado, mas ele é muito carinhoso. Foi ótimo, só apareceu agora para fechar, tá ótimo, viu? Obrigada, Júnior. Deus abençoe a todos.